Talvez eu deva dar algumas explicações, principalmente porque, bem, deixa eu colocar numa tela principal aqui. Eu acho que se eu tiver certa, no intervalo de tempo desse vídeo eu não tava com tantos cookies assim. Mas resumindo, eu deixei ficar. Fui jogando algumas vezes e consequentemente fui ganhando algumas conquistas. Eu preparei uma apresentação aqui de slide aqui pra mostrar as conquistas que eu peguei nesse tempo que tu vai ficar. Vai ficar entre aspas porque eu joguei o jogo em off praticamente. Mas eu consegui a conquista Clicatlo, que é fazer 1000 cookies apenas clicando. A outra, que foi uma conquista dupla, foi uma dia bonita, que eu consigo depois que eu compro um banco. E a produção em massa quando eu aço 10.000 por segundo. A outra foi beijos babados, que eu ganho após comprar 50 vovós. E por último, aperfeiçoador. Que é quando eu compro 20 melhorias. É aqueles negócios que é do lado das minhas construções. Essas foram minhas conquistas. E com das conquistas que eu esqueci de ler. 10 milhões de cookies em uma ascensão. E Clique Olimpíadas faça 10 milhões de cookies clicando. Que acho que foi por causa aquele cookie dourado que eu peguei antes. E tamo com bastante upgrade. Quase bastante upgrade. A partir daqui eu vou à falência. Mas tudo bem. Agora outra coisa que eu quero ver também é esse templo aqui, ó. Previsão do templo. Compre um templo. Eu ganho conquista. O templo é bem caro. E ele dá 9.000 clicks por segundo. O que é muito bom se comparar ao banco, mas vendo o preço... 3 bancos que eu comprar já vai sair mais barato que um templo. E agora tem que pegar pelo menos uns 50 milhões aqui, velho. Eu confesso que eu não cliquei, eu não fiquei aqui clicando, comprando nada. Eu fui fazer outra coisa. Aí eu olhei por quantos cookies eu tinha, eu percebi que é bem melhor eu ficar até conseguir uma quantia e ficar aqui clicando. No caso, embora seja mais rápida, é uma maneira mais preguiçosa e mais confortável pra mim. O que me motivou a gravar uma continuação, muito provavelmente vai largar esse vídeo, foi ter assistido um vídeo. Deixa eu pegar ele aqui. Assistido esse vídeo aqui, ó, uma parte dele. Achei bem engraçado. E eu acho que eu vou me guiar pelas conquistas globais. Vai ser bem melhor me guiar por aqui. Porque eu já tenho um rumo a seguir. Tipo aqui, ó. Tenho 50 fazendas. Vai doer meu coração comprar isso, mas tudo bem. Pronto. Colher que plantou. Tenho 50 fazendas. Próximo, passar 1 bilhão de cookies em uma. Cara, não tá tão no orçamento assim as conquistas globais, mas tá tão quase. 300 milhões a torre de bruxo. Tenha 100 cursores. Aqui até que tá no orçamento, tá não? Não tava no orçamento. Acho que o planejamento vai ser então ficar comprando construção até chegar em 1 bilhão de cookies. Aqui, multiplicador de produção de cookies em mais 2%. Tá produzindo 100.390. 1.399 vezes 1,02. Eu vou ir pra um número muito pouco, mas é um número. Eu vou pra 2.000, que é o equivalente a
comprar um banco. 50 milhões pra ter um banco. Um cookie dourado. Acho que é melhor fazer outra coisa enquanto eu espero os cookies assar aqui. Eu tava navegando pelo meu Twitter. Agora meu morto. Agora no caso meu morto Twitter. E eu achei. Apareceu esse vídeo. Mulher fazendo um cálculo. Tentando descobrir a tensão que passava num circuito. Aí eu me interessei e quis fazer. Vou me desafiar a fazer isso, o cálculo inteiro, só nesse fundo. Eu vou me limitar a ele. Vamos lá, primeiro a gente tem... Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é descobrir qual que é a tensão que tá passando na fonte. Que no caso esses dois riscos aqui. Como que eu vou descobrir isso? Para descobrir, eu utilizo a primeira lei de Ohm, que consiste em a resistência é igual a tensão sobre a corrente. Como eu preciso descobrir a tensão, esse triângulo Rui. Esse é o triângulo que eu vou usar para tentar descobrir qual que é a tensão que tá passando. Então quando você vê esse triângulo, interpreta que esses dois, um do lado do outro significa vezes, e um embaixo do outro, um em cima do outro significa a mesma coisa que dividido, um sobre o outro. Dito isso, por que eu vou usar esse triângulo? Porque eu não tenho a tensão. Tensão, então vai ser resistência vezes a corrente que está passando. Para descobrir do circuito, eu vou precisar ter o total de resistência, no caso, o ohms, eu marquei, ter o total de ohms, para aí sim fazer isso daqui. A gente vai começar a fazer. Para tentar diminuir meu trabalho. Fiz uma merda, pode causar um erro de interpretação. Aqui a gente tem um nó. Nó A e nó B. Bom dia, pessoa querida que tá me assistindo agora. Eu reparei que eu não expliquei o que caralhos é um nó. E só saí tacando uma bolinha no circuito. Então, pra você que não entendeu, calma que agora eu vou explicar. Eu tô uns dias adiantado aqui, esse vídeo foi do mês passado. E eu só tô editando ele em setembro. Mas vamos lá. Eu vou usar o vermelho para representar os elétrons. Os elétrons eles saem do lado maior e entram de volta no menor. Eles vão do maior para o menor. O caminho que ele faz então é o seguinte. Ele faz um caminho linear. Um caminho fixo. Um nó seria um desvio de caminho. Seria um outro caminho. Então se eu colocar uma outra linha aqui, os elétrons eles vão andar desse jeito. Vai subir, vai ir para a direita. Quando ele chegar nesse outro caminho, eles vão separar. Então, uma parte vai continuar para a direita e a outra parte vai descer. Eles vão se encontrar no final. Para representar o nó, eu tô usando bolinhas. Mas é isso. Isso é um nó. Eu não expliquei. Mas espero que você tenha entendido. Aqui tem outro nó. Vou dizer que é o C. Mas como os elétrons estão passando assim, ó, eles estão vindo do maior, parte maior, estão subindo, estão vindo para cá e descendo, eu vou considerar que esse daqui não vai fazer diferença. Mas eu gosto de deixar bem organizado. Aqui é o nó B, esse daqui é o nó C. Para facilitar essa macarronada de resistor, vou fazer outra camada que vai ser um redesenho. Redesenho esse circuito. E deixa eu ver onde que eu posso usar esse espaço. Acho que eu vou usar aqui mesmo, bem pequeno.
Aqui temos uma fonte. Eles vão representar onde que os resistores vão estar em paralelo. Então, um nó A, do nó A até o nó B, tem um resistor. A gente vai redesenhar esse nó A como um outro caminho de circuito. E ficou R1. Do nó A até o nó C vai ser outro caminho. R2. Aqui tem outro nó. Esse daqui vai ser o nó D. Do nó B até o nó D tem um resistor. Então vai ser outro que vai estar em paralelo. Por fim, a gente vai ter um nó separado. Só vai estar no nó D até o do circuito. Esse daqui. Normalzinho aqui. Eu só devia ter feito assim o tempo todo. 10 vezes melhor. Não ia não. Esquece tudo que eu falei. E 5 no final. Por que eu fiz isso? Por que eu achei fazer isso importante? Em associação de resistores, existem dois tipos. A gente tem a associação contínua. É quando dois resistores estão no mesmo nó. Então a gente vai fazer, por exemplo, R1 e R2 uma associação contínua. Contínua, eu acho que... Então, voltando, a associação em série é quando a gente tem dois resistores no mesmo nó. Ou seja, se aqui, por exemplo, tivesse um resistor... Não, eu já vou apagar, então eu vou deixar aqui. Se aqui, por exemplo, tivesse um resistor, esses dois unicamente estariam em série. Porque no nó A até o nó B, considerando que os elétrons vão fazer esse caminho daqui, imagina que essa seta aqui tá nesse fio. Considerando que os elétrons vão fazer esse caminho, esses dois dentro desses nó vão estar em série. Depois que a gente identifica isso, para fazer como se fosse um total desses dois aqui, é simples. R1, R2. Simples. Em uma associação em paralelo de resistores, é quando a gente tem dois resistores separados por nó. No caso, na parte de cima do nó A até o nó B tem um resistor. Na parte de baixo tem outro. Então eles não estão juntos, eles não estão como aqui, que é na mesma linha, em linhas separadas. Quando acontece isso, a matemática fica mais complexa, porque é o inverso da soma dos inversos. Ou seja, vai ser 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2. Você faz esses dois aqui primeiro, e o resultado desses dois você divide por 1. No caso, 1 dividido pelo resultado que dá isso aqui. Dado isso, agora você entende o porquê que eu desenhei o circuito. Porque agora é muito mais fácil saber quem está em paralelo e quem está em série. E saiba que eu vou redesenhar esse circuito mais vezes do que você espera. Eu acho. Vou dar uma pausa aqui. Ó, já deu 200 mil já. Pô, eu queria fazer mesmo, nem lembro, mas acho que era... Deixa eu ver o que vale mais a pena, multiplicador. Fazenda são 2 vezes mais eficiente. Fazenda tá dando 5 mil isso aqui. 2% da produção. Acho que agora vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo. Cálculos.
Vamos começar na parte engraçada agora. Vamos começar pelo R1 e R2. Eu vou chamar o total desses dois aqui de resistência equivalente. A resistência equivalente, vou colocar número 1 porque vão ser mais de uma, vai ser 1 sobre 1 sobre R1 mais... Espero que a música não esteja por cima do meu áudio. 1 sobre R1 e é igual... Vou fazer de forma muito lenta esse cálculo. Quero tentar fazer o telespectador não se perder no que eu tô fazendo. 1 sobre R1. O R1, ele tem 48 kΩ. Eu vou tirar a música porque eu parei de pensar que na edição isso vai ficar uma bosta. Assim como na vida real, que a gente tem números cardinais, no caso 1000 representando 1000, milhão com 6 zero, eletricistas eles utilizam simbologia para isso daqui. Então o 1000 e milhão utiliza megavolts. Representar que tem 6 zero. Bilhão usa gigavolts, mas eu nunca vi usar isso normalmente, então esses daqui em números acima de 0. Não, em números acima de 1, porque agora a gente vai para decimais, que é o que vai foder um pouquinho, porque eu vou falar sobre números com nomes que pode fazer alguém se perder, mas eu vou tentar dar uma melhor. A gente tem 1 milionésimo, que no caso são 3 dígitos depois da vírgula. É representado por milli. Então, ao ver um M minúsculo, volts, a mesma coisa que tá falando que tem isso daqui. Tem 0,001 volts no circuito. O micro ele vai representar 6 casas decimais depois da vírgula. Então, microvolts, a simbologia do microvolts é esse U todo bizarro, 6 dígitos depois do zero. Então esse 1 microvolts vai representar 0,000001 volts. Nanovolts, que é representado por um N minúsculo, e vai ser 9 dígitos depois da vírgula. Então mesma história. Um N minúsculo volts representa 9 dígitos e com 1 no final. Puta merda, eu gastei bastante espaço, mais do que eu deveria. Mas tudo bem. Esse aqui eu vou apagar porque eu não vou usar isso. Acho que eu só devia pra não fazer o que se perdeu. Eu só vou deixar isso daqui. Só vou deixar isso daqui pro cantinho. Explicado isso, já que a gente tem 48 kΩ e o quilo representa o 1000, temos 48 mil ohms. 1 sobre 48 mil. Espero que você não tenha esquecido o que eu já tô fazendo. Eu gosto das explicações que eu dei. Mas eu vou dar uma pausa de 2 minutos de silêncio pra você recuperar, pra você processar o que eu acabei de falar. Acho que uns 10 segundos já tá bom já. Acho que a gente pode continuar. Mas recapitulando o que eu tava fazendo. A gente tá descobrindo como se fosse o total dessa associação em paralelo. E a gente tá dando valores agora pra nossa fórmula, que no caso é a fórmula associação em paralela, que é 1 sobre 1, que é o inverso da soma dos inversos. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A gente tá colocando valores agora. No momento a gente colocou o valor de R1, que é 48 kΩ, ou seja, 48 mil. E agora a gente vai colocar o valor do R2, que no caso é 24 kΩ, ou seja, 24 mil. Como são dois resistores, tem outra forma alternativa de fazer isso. Para isso eu vou usar a calculadora, porque eu não sou idiota o suficiente para calcular isso manualmente. Não mais, pelo menos. E aqui vai acontecer talvez uma pequena tragédia. Porque eu sei porque eu tenho uma noção do número que vai dar isso. E talvez alguém fique desesperado
de ver os dígitos. Tudo bem. 1 sobre 48 mil. Calma que tem notação científica isso daqui. Vamos lá. 1 dividido por 48 mil. É muitos zeros. Tá. Como eu não quero um resultado totalmente preciso. Eu quero ter o mínimo de valor possível aqui. Eu não quero me perder. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ter 6 dígitos, por mais que tenha mais de 9 dígitos, eu só vou pegar os 6 primeiro, porque vai ser muito melhor de eu anotar isso aqui. Então, em vez de colocar um 0,000, vou colocar um 20 microns. Eu espero que você lembre que um micron é um 6 dígitos. Então 20 é como se tivesse isso daqui, ó. microns é isso daqui. Aqui também, 41 micron. Agente do futuro vindo para alertar que eu esqueci de um detalhe importante. Que era apagar esse negócio aqui, ó. Que não existe. Isso aqui é a divisão. E eu já fiz a divisão. Então não existe mais aqui. Esse aqui continua. Esse aqui não. Esse aqui eu tô somando mesmo. É uma soma normal. É isso. A próxima etapa é a gente somar esses dois. Eu usei a calculadora aqui, mas depois que eu percebi que isso aqui é muito óbvio. 20 mais 41, 60. 61 micro R. É que eu não mudei nada, eu não usei nem número com vírgula aqui. Porque eu tô representando isso daqui como se fosse isso. Dado o valor aqui, agora a gente pode somar 1 sobre 0,001, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Confere aqui se tá certo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza, tá certo. 16.393 won. Eu percebi uma merda bem grande que eu fiz aqui, porque eu coloquei isso aqui em fórmulas. Deixa eu arrumar a merda que eu fiz. Agora a gente tem a resistência equivalente, no caso, o total entre esses dois aqui. Agora vamos redesenhar o circuito. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente tem o que eram dois resistores. Fazendo a resistência equivalente, a gente faz como se tivesse um só. A gente pega o total desses dois e coloca como se tivesse um. Pra ajudar a gente a ter o resistência total do circuito. O circuito que eu falo é isso daqui tudo. RQ1. Eu sei que vocês devem estar confusos porque eu tô ignorando esses valores aqui. Porque, porra, número decimal... Como eu tô com um valor grande aqui de milhares aqui, um número decimal não vai fazer tanta diferença assim. Então, eu vou ignorar ele. Nossa, 326 milhões de cookies, caralho. E o que eu pego aqui? Bancos são 2 vezes mais eficientes. 32. Isso aqui foi uma boa decisão. Vou pegar esses dois aqui. Eu já falei de novo. Vou dar de novo a pausa de 10 segundos. Acho que até menos, acho que 7 segundos. Só relaxa. Porra. Segundo passo. Segundo não, acho que próximo passo. Eu já nem sei qual passo a gente tá mais. Vamos lá. Próximo passo. A gente calcular o total desse daqui. E é a mesma coisa, só que agora a gente usa um
Resistência equivalente número 2. Basicamente, a gente vai dividindo os problemas. A gente vai dividindo até tornar algo complexo em algo simples. Claro que dá pra fazer isso aqui tudo em só uma conta, só uma linha de cálculo. Mas não tem porquê. Não... Isso aqui interprete isso como se fosse. Mas só não tem porquê mesmo, é só um bagulho. Tipo, se alguém. Única pessoa que vai ter entendendo o que. O raciocínio é você. E pode ser que nem isso. Pode ser que uma pessoa que vai ver teu caderno. Se você pegar um valor aleatório aqui, ó. Isso aqui. A pessoa não vai entender o que significa esses 20 micro R aqui. Onde é que você tá pegando esse negócio aqui? Por sinal, curiosidade engraçada, eu acabei de me perder do que eu tava falando. Eu ia falar de outro assunto aqui, eu tava consertando meu erro aqui. Eu me perdi do que eu tava falando. Desculpe se tu tava tentando levar isso como lição de vida. Mas, se eu não me engano, tava no assunto de a única pessoa que vai entender teu cálculo é você mesmo. Olha que nem isso, porque vai acontecer de tu pegar teu cálculo 1 ou 2 dias depois e nem tu mesmo lembrar o raciocínio que você teve. Isso acontece bastante vezes. Não se preocupe com o meu tom de voz agora. Eu não estou triste nem nada, eu só tô realmente exausta. Tanto falar também. Não sei se eu faço isso aqui parecer muito fácil. Ou alguém aí identifica isso como fácil. Ou eu posso estar se tornando isso aqui muito complexo. Mas se eu conseguir deixar isso aqui parecer fácil, eu me sinto um pouco lisonjeada. Mas ao mesmo tempo com pena. Porque eu fiz parecer fácil, mas não fiz você entender. Eu acho que faz sentido esse raciocínio, não sei. Eu não expliquei nada. Eu só fui falando e fui fazendo, mas acho que você entendeu que eu tô pegando valores de R3 e R4, tô fazendo o inverso deles. 1 sobre 90 mil. 6 casinhas. 11 R. Puta que pariu, vou ter que falar bem mais perto do microfone. Agora eu tô tendo que aproximar muito. Eu tô tendo que aproximar muito minha costa. 11 mais 16, 29. Não, 29 tá maluco. 7. 27 micro R sobre 1, 2, 3, 4. 27. 37.037. Vamos. E assim a gente conseguiu a resistência equivalente número 2. Perceba aqui também que eu ignorei os outros decimais. Porque, como eu disse, não faz tanta diferença devido ao valor que a gente tem. Muito grande, muito alto. Perceba também que esse desenho aqui vai mudar. A gente não tem mais nós no circuito. A gente agora só tem resistores. No caso, é uma resistência equivalente, mas é como se fosse um resistor único. A gente tem mais um. O R, resistência equivalente número 2. Por que eu fiz isso? Adivinhe agora com esses resistores aqui. Então, em série. Ou seja, é muito mais fácil eu calcular eles. Só fazer. Desculpa, esqueci do R aqui. É só fazer resistência equivalente número 1 mais a resistência equivalente número 2.
resistência equivalente número 3. Tá bom, dá outra pausa de 10 segundos aqui. Resistência equivalente número 3. Eu vou juntar esses dois em um resistor só. A resistência equivalente é bem mais fácil. É equivalente número 1 mais resistência equivalente número 2. Meu objetivo não é tão assim fazer você aprender isso. Eu não usaria esse vídeo como exemplo de como calcular a associação de resistores. Embora seria muito engraçado, sei lá. Eu ser usado de exemplo. É bem engraçado usar esse vídeo como exemplo. Se estiver assistindo isso de uma aula, saiba que seu professor tá te torturando por ver esse vídeo totalmente lento. Não sei que ele tem editado pra cortar em partes importantes. Talvez não esteja sendo tortura pra você. Bem. 16.393 mais 37.037. Mas o que eu tô fazendo aqui, eu tô somando o resistência equivalente número 2 com 53.4.300. Acho que não vai estar deve estar dando sono em vocês. Agora que a gente já fez uma resistência equivalente número 3, que é a junção desses dois aqui, esses dois aqui não importa tanto. Para tudo que importa, mas para esse exercício aqui, esse redesenho que eu tô fazendo, resistência equivalente número 3, R3, que é o único que importa agora. 30. Tá, eu acho que agora a gente finalmente vai usar isso aqui. Por quê? No enunciado, ele não deu valor de resistência. Isso daqui, acho que você já deve ter visto uma nomenclatura chamada watts. Eu acho que se tu pegar qualquer leitor, em qualquer teu carregador de celular, vai ter lá de 5 a 15 watts, mais ou menos, 15 W. Isso daqui é praticamente esse watts, que em elétrica significa potência, é a quantidade de energia que está sendo consumido ou está sendo liberado. Então, no caso do resistor número 5, está sendo consumido 6,1875 miliwatts. Como a gente já viu, é equivalente a... Como ele tem um milésimo. Consumindo 6 milésimos. 6 milésimos. Potência. Talvez alguém que esteja vendo esteja confuso por causa dessa vírgula aqui. Mas praticamente essa vírgula representa as outras casas além desse número aqui. Você vai identificar como vou desconsiderar isso daqui. Esse 6,187, esse vírgula no milli, no caso, é como se ele estivesse no milli dando uma invadida na casa do micro. E como são 4 casas aqui, ele também tá invadindo a casa do nano. Não sei se deu pra entender isso daqui. Vou deixar simples. Pra gente descobrir, a gente não sabe a resistência que tá passando nele. Para isso, a gente usa
Olá, pessoa querida, vendo esse vídeo, eu percebi que meu microfone desligou por um bom tempo da gravação. Então eu vou explicar um pouco do futuro. Para descobrir a existência, a gente teria que fazer a potência, no caso watts, sobre a corrente ao quadrado. Corrente é os elétrons que já foi explicado, já que está passando pelo circuito. Porém, não tem como a gente saber a corrente no circuito, porque bem no comecinho ela já se dividiu. A gente só tem o resultado de cima. Mas usando a lógica, um lado tem 48.000 de resistência. Embaixo dele tá a metade. A corrente ela é inversamente proporcional à voltagem. Quanto menos voltagem, mais corrente tem. Então, se aqui 48.000, aqui tem metade, embaixo vai ter o dobro do 48.000. Então, logicamente, aqui tem 250 microampere. É isso. Espero que eu tenha entendido isso. Eu não sei a que ponto eu parei de falar. Espero que não tenha sido muito. Quanto mais resistência, menor o número de elétrons que está passando. Quanto menos resistência, maior o número de elétrons que está passando. Tudo bem até aí? Certo. Com 48.000 de resistência, que no caso 48 tem no R1, tá passando 25 microamperes. Na resistência número 2, tá passando a metade dele. Então, significa que tá passando... No caso, a resistência é a metade do de cima. Quanto menos resistência, mais passa. Então, se aqui é a metade, o número de elétrons que está passando é o dobro. Então, aqui temos 250 microampere. Totalizando esses dois juntos, 0 mais 5, 5, 5 mais 2, 7, 2 mais 1, 3, beleza. 375 microampere. Agora a gente tem o total de corrente que está passando no circuito inteiro. Agora a gente consegue descobrir o valor do R5. E isso aqui eu infelizmente vou ter que pegar uma fórmula. Eu não vou poder explicar muito bem como que ela, o que ela é. E eu sinto muito por isso. Mas não tem muito o que eu fazer. Potência I ao quadrado. No nosso caso é 6, aqui não tem o que fazer, aqui é 6,18 mesmo. Que eu sinto muito. Mas não tem o que fazer. 375 microampere ao quadrado, vamos lá. 0,000 375 elevado a 2. A calculadora não consegue computar. Celular consegue mostrar o número desse cálculo, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que fica lá pros nanoampere. (6,1875) A gente só fez isso aqui.
A gente só fez isso aqui ao quadrado. Eu só vou usar esses 3 números aqui porque eu não sou louco o suficiente. Nanopar. Miliwatts. Não tô muito bagunçado. Vamos lá. Agora fica a parte chata. 0,006 1875, não sei se é a notificação, peraí. Dividido por 0,000 0,000. Nossa, que eu tenho que torcer muito pra não me perder. 140. 44196. A resistência final. No caso, a quinta resistência. 4, 4, 1, 9, 6, 11. Estamos nas etapas finais. Estamos 100% nas etapas finais. Vamos lá. Agora que a gente tem essa resistência, a gente pode resumir isso daqui em apenas um resistor. Como você tá vendo, não tem mais nenhum nó. 4, resistência equivalente número 4 é igual resistência equivalente número 3 mais resistência equivalente, no caso, é o que a gente fez a conta aqui, ó. Fazer esse resistor. A gente só tá replicando tudo que nós viu até agora. Mais R5, que é igual a, meu Deus, muito, 5.430 mais 44196. Não vou falar isso com o meu por extenso, que é igual 97626. Por fim, então o nosso circuito inteiro tem uma resistência equivalente a 97.626 e com um total de 375 microamperes passando no circuito. Agora que a gente tem essas duas informações cruciais, a gente consegue usar esse triângulo. Como a gente não tem a voltagem, a gente faz R vezes I. E por fim, a voltagem do circuito R vezes I. Portanto, então é 97626. É 2 ou 69? 2. Vezes 375 microampere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por fim, é equivalente. E por fim, a voltagem é 36 volts. Acabou! Finalmente acabou. Agora, por margem de comparação, deixa eu... Vamos ver o vídeo dela pra ver se o nosso resultado é igual. Some boy DM'd me this. What's all this? The first Não foi thing teu we want WhatsApp. to do is we want to combine these two parallel resistors divided by R. Got resistor, resistor. Now we gotta solve for this. B, our answer, this is what we're looking for, is IR. So our total voltage is gonna equal 36. Solved it. We solved it. Yes! Ai.
Ai. Ai. Por fim, finalmente estamos aqui. Consegui uma conquista. Assim, 1 bilhão de cookies em uma ascensão. Acabou. It's over. It's over. Agora a gente gastou. Pizzaria, tem uma torre de bruxo. Uhum. Comprar uns cookies desse aqui. Comprar uma... Aqui, ó. Cursor. Oh, droga. Umas avó aqui. Não dá pra comprar mais nada. Acabou. It's over. Sim. Acabou. It's over. Ratos e homens, tenha 100 cursores. Eu nunca mais quero saber desse jogo na minha vida.